Olá pessoal, o capítulo 2 do livro trata dos conceitos básicos dos sistemas de tempo real e ao final do capítulo existem alguns exercícios. Neste vídeo eu vou comentar as questões 14 e 15 que aparecem ao final do capítulo 2. Então vamos lá, a questão 14. Qual a diferença entre tarefa aperiódica e tarefa esporádica? São 4 opções, uma delas é a correta. Então vamos lá. Tarefas aperiódicas são tarefas esporádicas, cujo intervalo mínimo entre chegadas é infinito. Não, por quê? Porque se o intervalo mínimo entre chegadas é infinito, significa que após chegar uma vez, a tarefa vai demorar um intervalo infinito de tempo para chegar de novo. Ou seja, uma tarefa esporádica com intervalo mínimo entre chegadas infinito é uma tarefa que eu não sei quando ela chega e depois que ela chegou uma vez, ela não chega nunca mais, porque vai demorar no mínimo infinitos milissegundos para chegar novamente. Então, esta daqui, ela é falsa. Então, falso aqui. Item B. Tarefas aperiódicas são tarefas esporádicas, cujo intervalo mínimo entre chegadas é 0. Opa, vamos lá. Uma tarefa esporádica, que eu não sei quando ela chega, e depois que ela chega, ela demora, no mínimo, não é no máximo, não é exatamente, é o mínimo. No mínimo, é 0, ou um infinitesimal, ou 0, né? Então, ela pode chegar. É uma tarefa que eu não sei quando chega e não sei quando chega de novo. Pode ser imediatamente. Sim, isto é uma tarefa aperiódica. Esta opção está correta, né? Eu posso dizer que uma tarefa periódica é uma tarefa esporádica cujo intervalo mínimo entre chegadas é 0. Vamos continuar de qualquer maneira, pessoal. Vamos lá então. Tarefa esporádica são tarefas periódicas com período desconhecido? Não. A tarefa periódica, ela é periódica, né? O período até pode ser desconhecido, mas é o período, ela é periódica e isso impõe uma distância entre duas chegadas sucessivas e, portanto, não. Tarefa esporádica não é isso, não. Né? Percebam que a tarefa esporádica tem um intervalo mínimo de tempo entre chegadas, mas que é um mínimo, não é o exato. E uma periódica ela vai ter um período que se repete. Tarefas aperiódicas não são tarefas de tempo real. Uma tarefa periódica, como ela representa uma carga, né? Uma carga potencialmente infinita, elas não são fáceis da gente lidar com elas. É muito difícil, quer dizer, a rigor é impossível provar escalabilidade e garantir deadlines sem colocar nenhuma restrição adicional. No entanto, não há nada que me impeça de atribuir requisitos temporais a uma tarefa aperiódica, tornando esta tarefa aperiódica, sim, uma tarefa de tempo real. E, portanto, esse não aqui torna o item falso. Portanto, para a questão 14, nós temos verdadeiro o item B. Né? O item B. Questão 15. Também uma questão de múltipla escolha, temos um item correto aqui. Vamos atrás dele. Considerando a definição dos termos tempo de execução, que normalmente a gente representa pela letra C, e tempo de resposta, que normalmente a gente representa pela letra R, é possível afirmar que tempo de execução e tempo de resposta são termos que definem o mesmo conceito. Não, de jeito nenhum, completamente falso. Tempo de execução é o tempo que a tarefa gasta sozinha para executar, é quanto realmente de processador ela precisa. Ao passo que o tempo de resposta
é a execução dela atrapalhada por uma série de outras tarefas, overheads, tratadores de interrupção e etc. Então a A está furada. Letra B. O tempo de resposta de uma tarefa nunca será menor. Então vamos botar aqui. O tempo de resposta de uma tarefa nunca será, então aqui, nunca será menor do que o seu tempo de execução. Olha, essa aqui está correta. Por quê? Porque o R o tempo de resposta da tarefa é o seu tempo de computação mais uma série de atrapalhações que ela recebe. E portanto, mesmo num cenário ideal, o R vai ser igual ao C, né? No mundo real, no mundo de verdade, R vai ser sempre maior. O I nunca vai ser zero, o R vai ser sempre maior que C. Então, dizer que o tempo de resposta de uma tarefa nunca será menor do que o seu tempo de execução, porque tem que incluir, no mínimo, o seu tempo de execução, está correto. Item C. O tempo de execução de uma tarefa nunca será menor do que o seu tempo de resposta. É o contrário do item anterior e esse aqui está errado. Por quê? Ora, o tempo de execução está incluído no tempo de resposta e, portanto, sim, o tempo de execução será menor do que o tempo de resposta e aqui nós temos falso. Último item, o tempo gasto com os tratadores de interrupção do computador precisa ser somado tanto no tempo de execução, correto, como no tempo de resposta. Não, quer dizer, na verdade, eu tenho aqui o seguinte cenário. Esse somado tem que ser entendido, e talvez aqui o texto pudesse ser um pouquinho melhor, né? Ele tem que ser incluído, né? Incluído. Então vamos lá. Vamos trocar somado por incluído, que fica mais fácil. O tempo gasto com os tratadores de interrupção do computador precisa ser somado, incluído no tempo de execução? Não. Porque o tempo de execução é o tempo que a tarefa demora, tendo o processador só para ela, sem ser atrapalhada por ninguém, nem mesmo atrapalhada por tratadores de interrupção. E, portanto, não, aqui não. Ele tem que ser somado, incluído no tempo de resposta? Aqui sim, aqui está verdade, né? Porque o tempo de resposta inclui todas as atrapalhações que a tarefa recebe, inclusive os tratadores de interrupção. Mas como o item D afirma, né, afirma que deve ser incluído, somado em ambos, bom, isso é falso, e aqui eu vou colocar falso, o que nos leva ao item B. Então, na questão 15, a solução é opção B. Com isso, né, eu concluo este vídeo, onde eu comentei as questões 14 e 15 do capítulo 2. Até mais!